Boa noite, Nádia. Bem-vinda. Ah lá, a Vanessa também chegou. Pronto, tá chegando o pessoal, né? 5 minutos é muito pouco pro Brasil, né? De gordurinha, né? Bom, boa noite para todo mundo. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado por aceitarem esse convite, estarem aqui, estarmos juntos aqui, né? Nessa noite. E, enfim, tempos intensos, né? Imagino que muitas pessoas tiveram dias cheios e com muitas movimentações, trabalhos e tudo mais. Então, colocar essa energia para a gente poder estar aqui também agora, eu sei que não é uma coisa tão simples. Então, eu agradeço pela disposição mesmo, por a gente poder estar aqui. E acho que conversando sobre um tema tão caro, né? Então, na verdade, é um desafio falar sobre esse tema do diálogo porque é um tema tão ordinário, no sentido de que está no nosso dia a dia o tempo todo, né? Talvez seja uma das coisas que a gente mais faz na nossa vida, conversar com outra pessoa, né? Seja no comprar o pão na padaria, seja onde for, seja numa reunião super importante, para tomar decisões que vão impactar várias pessoas. É, Mas é isso, é um tema então que todo mundo de alguma forma navega e está participando por esse tema, tem intimidade com esse tema. E ao mesmo tempo, é isso. Talvez a gente também vive muitos desafios na nossa comunicação, né? A ver pelos conflitos mundiais e por tudo, acho que todo mundo aqui já teve alguma discussão, alguma coisa, né? Então, como que a gente pode qualificar e aprimorar e amadurecer o jeito como a gente dialoga, né? Então, acho que é um pouco sobre isso que é a minha intenção da gente olhar para cá, olhar um pouco para esse como que a gente dialoga e o como que a gente pode dialogar também, enfim. Vamos investigar um pouco junto essa história. E para começar, eu pensei em trazer eu pensei, tô com algumas, conforme eu estava pensando aqui, preparando o dia de hoje, eu fui anotando algumas inspirações, algumas citações que eu achei que tinha a ver com hoje, então, em algum momento ou outro, deve cair umas gotas aí. E para começar, uma que talvez alguns de vocês conheçam, mas para mim é uma passagem super linda de um conto do Goethe, que chama Serpente Verde e a Bela Lire, e que é assim, e que eu acho que diz tão bem do que a gente está fazendo aqui hoje. De onde vem? Dos abismos, retrucou a serpente, em que mora o ouro. O que fulgura mais do que o ouro? Perguntou o rei. A luz, respondeu a serpente. O que traz mais refrigério do que a luz? Perguntou o rei. A conversação, respondeu a serpente. Vou ler de novo. De onde vem? Perguntou o rei. Dos abismos, retrucou a serpente, em que mora o ouro. O que fulgura mais do que o ouro? Perguntou o rei. A luz, respondeu a serpente. O que traz mais refrigério do que a luz? Perguntou o rei. A conversação, respondeu a serpente. Então, esse algo que resplandece mais do que o ouro, que traz mais refrigério do que a luz, como a conversação. Talvez essa conversação como algo muito especial, né? Me parece, assim. Nessa passagem me traz, assim, que tem algo muito valioso e muito luminoso nessa qualidade do encontro de duas pessoas dialogando. E para a gente entrar por um outro via antes de começar, de eu continuar falando e falar um monte de coisas, eu queria só fazer um pedido bem simples, que a gente prestar atenção na nossa respiração, bem brevemente. Então, cada um está no seu lugar aí, sente você sentado, endireita as costas e percebe essa respiração, esse inspirar e esse expirar. E eu vou fazer um convite, mas você não precisa chegar num lugar de passar mal nem nada. Mas no limite confortável bastante. Mas agora vamos tentar só inspirar.
inspiração após inspiração, sem inspirar, e sempre tentando inspirar mais e ver o que acontece. Tem uma hora que parece que não dá mais, né? E agora vamos tentar só expirar, 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 expirar até o máximo que você conseguir sem inspirar também, só para sentir o que que acontece no corpo. Pode pegar o ar de novo. E agora respirar, como se faz mesmo, né? E como é bom respirar, né? Não ficar só num ou só no outro, né? E essa respiração, não só como um inspirar e um expirar, mas quando eu inspiro, essa percepção de que esse algo que está fora do mundo, que está espalhado pelo mundo, que já passou por tantos lugares, entra em nós. Esse mundo que nos adentra. E quando a gente expira, um, um devolver desse nosso mundo interno para o mundo, né? Um colocar de dentro para fora. E um outro jeito da gente sentir de novo essa respiração é não eu puxando do mundo, mas o mundo assoprando dentro de mim, me enchendo os pulmões e o mundo puxando de volta e inspirando o ar que está dentro de mim. Parece até outro movimento, né? Quando a gente respira assim, um outro ato. E minha vontade de trazer essa atenção para a respiração nesse primeiro movimento é de perceber que talvez a comunicação e o diálogo, né, talvez não seja muito diferente disso. Talvez, na verdade, seja muito a ver com isso. Quando a gente está num diálogo, tem duas ou mais pessoas, né, mas vamos pegar duas pessoas só para a gente visualizar, onde uma fala e a outra ouve, e essa fala e a primeira ouve, como um respirar, um inspirar e um expirar, né? Uma põe para fora em forma de fala e a outra põe para dentro, inspira, né, em forma de ouvir, e daí essa coloca para fora em forma de fala e a outra põe para dentro em forma de ouvir. E e não sei vocês na sensação quando vocês só inspiraram ou só expiraram, que sensação que veio para vocês assim, quando estava só inspirando? Qual que era a sensação? Alguém quer falar ou escrever no chat? Enfim. Eu sinto que tem uma disponibilidade, mas também tem um limite que satura, como alguém escreveu, né? Assim, tem Aham, até aqui vai, mas é depois não tem como mais. sim, super. Satura, né? Tem um lugar que não dá mais. E o expirar, acho que também não é tão diferente, né? Tem uma hora que também satura, que não dá mais para ir, né? E nesse sentido, tanto um inspirar sem parar quanto o expirar sem parar nos deixa sem ar, né? Parece que tem uma hora que o pulmão cheio não traz mais o que a gente precisa, né? Porque não tem mais oxigênio, né? E também na conversa, no diálogo, se eu só falo, ou falo muito, ou se eu só escuto, e escuto muito, também tem algo que se desequilibra. Aquele que só escuta e não consegue se trazer, talvez uma hora, que nem o pulmão que tem uma hora que eu tentava expirar mais e não cabia mais nada, né, dentro. Parece que pode ser que uma hora exploda, né? E daí vem aquele conflito inesperado, aquela pessoa que é sempre quietinha, né, que fica quietinha anos, 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 de repente, pá, explode, né? De onde veio isso? Nossa, não tem nada a ver com essa pessoa, mas será que eu
Foi justamente esse processo, né, de acumulando, acumulando, acumulando. E a mesma coisa, quem fala, 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 também pode gerar um esvaziamento, né? Parece que falta um conteúdo. Então hoje eu peço, né, até agradeço, porque pelo caráter de ser uma live, mas essa proposta de palestra e tal, então hoje eu vou falar bastante e agradeço por vocês escutarem, mas vai ter, então já peço licença, né? Vou pedindo desculpa também, mas quero abrir também para perguntas mais para frente. Enfim, vocês também, se tiverem uma pergunta, podem trazer, mas se tiver perguntas, pode colocar no chat também e em algum momento eu vou abrir também para a gente olhar. E E sobre isso, de temperar bem esse escutar e esse falar, uma outra citação que eu queria trazer, do Rubem Alves, não sei quem conhece, vale conhecer, quem não conhece. E ele fala: o que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você. A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa, e é na não escuta que ele termina. Não aprendi isso nos livros, aprendi prestando atenção. E eu acho que tem, enfim, acho que também trazer essas citações, porque tem pessoas que conseguiram colocar de um jeito tão especial, né? Que parece que tem uma pérola em si, né? E o Rubem Alves, enfim, acho que sabia do que estava falando, né? Quando ele trouxe isso. Então tem esse tempero, né? Para uma boa conversa. E, e uma coisa que me vem também é esse cuidado com de onde está vindo essa nossa fala. Porque é isso, né? A gente estuda tanta coisa bacana, eu tenho uma história de vida tão rica e tal, e às vezes eu quero trazer aquilo que é tão importante para mim e que assim, que é uma pérola, assim, né? Uma barra de ouro. Quero falar isso da barra de ouro daqui a pouco de novo, mas e eu quero trazer para o outro. Mas às vezes se eu já trago assim desse lugar que quase tirando do armário, sabe? Já tá até com teia de aranha lá, e eu trago aquilo ali que tá tão bem guardado. Isso também pode ser quase um defunto que eu guardo comigo, sabe? Que é um conhecimento que fica meio duro na gente, fica meio cristalizado. E se eu trago ele assim, querendo sempre, né, colocar de novo, me provar de novo, tem uma tendência de desvitalizar a conversa. E quando ele fala isso, né, de que a boa fala, a fala bonita nasce de uma boa escuta, de uma escuta bonita, me vem que uma experiência que eu tenho, que quando a gente começa a se conseguir criar espaço de conexão num diálogo, essas nossas preciosidades que a gente tem guardado com a gente, é como se ela renascesse de novo em cada conversa. E justamente por eu estar ouvindo o outro, ele renasce de tantas formas diferentes e vai se renovando, mudando de roupagem, se revitalizando também dentro da gente. E a gente começa a criar um diálogo mais vivo, um diálogo mais fluido. Mas, enfim, o diálogo não é uma coisa simples e tem muitos vícios em torno disso. E justamente por ter muitos vícios e por a gente dialogar muito e ter tanta coisa importante para cada um, acho que muitas pessoas estão aqui porque nem sempre é fácil, né? E muitas vezes a gente entra em conflito. E uma pergunta que eu queria fazer para vocês é onde que a gente costuma prestar atenção quando a gente está dialogando? Quando a gente está numa conversa, onde que a gente. E é isso, né? Acho que eu estou perguntando isso porque para a gente também ir mapeando o que que é isso e onde e como a gente está fazendo isso quando a gente está fazendo, né? Quando a gente está num diálogo, onde que eu costumo prestar atenção? O que está acontecendo ali? Onde que eu direciono minha atenção normalmente? E é uma pergunta não retórica. Se quem quiser falar, pode falar.
Acho que depende da situação, né, colocou. Depende da situação onde se coloca a tua atenção, né, Eu quis dizer no sentido de se é uma conversa desafiadora e eu vou ficar mais na defensiva, a minha atenção vai estar em algum lugar. Uhum, uhum. Ou se eu estou mais tranquila e segura, vai estar em outro lugar, né? E é isso que eu quis dizer. Super, super. Com certeza. A Mônica colocou nos olhos, né, a maioria das vezes. Com certeza, né? Tá conectada ali com a pessoa na nossa frente ajuda muito, né? Fiquei com dúvida nos olhos ou na boca. Super. E para além das dos lugares do corpo, eu acho que essa é uma camada. Também, eu acho que vocês falando quando você falou boca aqui, Veridiana, eu fiquei pensando no tom da voz, né? O tom da voz diz tanto pra gente, né? Do que está acontecendo dentro dessa pessoa, né? Emocionalmente também, muitas vezes, né? O tom da voz, a expressão facial, o como a pessoa está falando, gesticulação aqui, né? As mãos e tudo mais, principalmente descendente italiano. Lívia colocou. Oi, Lívia, bom te ver. Quanto tempo? Numa conversa, eu presto atenção no que a pessoa diz, nas palavras em si, mas também no tom de voz e como ela organiza as palavras e frases. Super. E, e o meu palpite, até trazendo essa fala da Lívia, é que muitas vezes, e talvez a maior parte das vezes, a gente coloca nossa atenção nas palavras. O que que a gente está falando, né? Senão a informação nem chega, né? Nas palavras e nos conteúdos, a gente pode falar assim, né? No conteúdo da conversa. E de dois lados. Às vezes eu estou prestando atenção no outro, e isso já é ótimo. Mas às vezes, se a conversa está mais difícil também, às vezes até a minha atenção no conteúdo começa a ficar mais nos meus próprios conteúdos aqui, do que eu vou responder em seguida, para acabar com esse argumento, né? Principalmente quando a gente está num conflito, né? Convicção no discurso, energia colocada. Super, Cartacho. Não é só a questão do conteúdo, mas a qualidade com que ele é colocado também, né? Essa convicção. E daí, quando traz isso da convicção, ou mesmo da voz que a gente falou, né, que traz tanto dessa vida interna, a gente já está começando a acessar a estrutura do discurso, que também tem a ver com conteúdo. E quando a gente começa a ouvir também essas outras camadas da convicção que está no discurso, do como que ele está sendo falado e assim por diante, a gente começa a adentrar uma camada também que é desse sentir, né? Desse sentimento que transmite essa palavra, né? Seja do outro ou seja em mim, né? Às vezes o outro está falando super animado e se pega mal pra caramba em mim. Eu vou ficar todo remoído lá, tentando lidar com os meus sentimentos. Então essa é uma outra camada que está acontecendo aqui. Então vocês falaram, né? Tem esse físico, tem o conteúdo da palavra, tem esses sentimentos e tem outras camadas ainda. Tem uma camada. A gente vai adentrar um pouco mais uma delas, mas a gente poderia falar também de uma camada dessa intencionalidade, que tem a ver com essa convicção que o Cartacho colocou também. Pô, qual que é a minha vontade com isso que eu estou falando, né? É uma outra camada ainda que também que faz parte disso. Ou quando o outro está falando, onde me mobiliza na minha vontade, né? Tem pessoas que têm essa capacidade incrível da fala, né? Grandes líderes e tal, que, nossa, a pessoa começa a falar e quando você vê, você já está em pé, indo em direção, né? É engajante demais, né? E... Mas é isso, mas tem muitas vezes que a gente, e aí talvez a maior parte das vezes, e eu não vou chutar porcentagens, mas talvez a grande parte mesmo, a gente presta atenção no conteúdo. E os sentimentos passam num nível mais onírico, e às vezes a gente sente uma coisinha, mas nem. Às vezes está mais influenciando a gente do que a gente tomando consciência, pegando ele na mão, entendendo onde a gente está. E a intenção, então, nossa, ela é quase como se estivesse em sono profundo, assim. A gente quase não pega ela muitas vezes numa conversa. E daí,
E o que que acontece? E como que a gente costuma a, a aprender esse conteúdo? Normalmente com o nosso pensamento. E o pensamento tem muitas expressões possíveis, mas normalmente com o pensamento intelectual, que é o que a gente está mais acostumado, em geral, a praticar, quando a gente está acordado aqui, né, então. E o intelecto, ele tem uma capacidade incrível de separar bem as coisas. Tanto que, né, na tecnologia a gente evoluiu tanto, é incrível, né? Então o intelecto ele tem essa capacidade de colocar cada coisa na sua caixinha, organizar bem, ver a lógica que tem de uma para outra e tal, 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 de separar, distinguir bem as coisas. E se eu estou num diálogo e minha predominância da minha atividade aqui nesse diálogo está principalmente no intelecto, será que eu não vou também estar, não me dificulta eu me juntar com outro? Se eu estou usando uma ferramenta, entre aspas, que é tão boa para separar? Enfim, então eu trago essa pergunta, e não no sentido de que não é pelo pensar, eu acho que tem a ver com pensar, mas talvez até outros jeitos, porque como a gente olhou, a gente não está falando de uma máquina, como respirar é essa coisa tão orgânica, tão fluida de um para o outro, o diálogo também é algo orgânico, e que talvez a gente possa aprender um pouco mais de como que a gente pode a aprender e adentrar um diálogo de uma forma mais consciente, mais flexível. O Goethe fala, né, quando a gente entrar, olhar para a natureza, a gente precisa seguir o exemplo dela de ser tão flexível e móvel quanto ela, para poder conseguir compreender ela. Então, talvez no diálogo, com essa complexidade, nessa flexibilidade que tem, também a gente precisa se flexibilizar e não trazer os conceitos fixos. E daí, e eu falei, né, dessas várias camadas que normalmente a gente presta atenção na camada do conteúdo e, não, e muitas vezes o do sentimento, das intenções e tal, acabam ficando mais inconscientes. E daí eu lembrei de uma frase do Jung, que ele fala assim: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Então eu fico, isso me faz pensar essa frase nesse contexto o quanto que às vezes nossas relações estão se desdobrando em direções específicas que a gente toma como dadas, não tem jeito, essa relação é isso mesmo, é meio difícil mesmo, desgringola às vezes, mas depois a gente se entende, tal, tal, tal. Mas quantas vezes talvez teria um outro jeito se a gente conseguisse abarcar com mais consciência esses outros nuances do, do que está acontecendo no diálogo, talvez a gente pudesse estar numa outra relação também. E quando a gente coloca o intelecto no primeiro plano para distinguir e decifrar as coisas nesse lugar da comunicação, a gente tem uma herança de uma tal de Roma que trouxe para a gente a jurisdição, né? O mundo das leis, e que não estou questionando, acho que trouxe coisas importantes para o desenvolvimento do mundo ocidental e tal, mas a gente está muito acostumado a pensar a partir desses termos. E a pensar como, quando eu estou me deparando com uma situação, por exemplo, uma situação difícil, tem lados que começam a se formar ali, um conflito, uma situação, uma conversa importante, porque isso é importante. O conflito talvez não como algo para a gente evitar e para a gente negar, mas talvez como uma oportunidade, porque se tem conflito, é porque importa. Se a gente está em conflito numa conversa, é porque importa. Porque se não tivesse conflito, o que que eu... Ah, então tá, vai cuidar da tua vida que eu vou da minha. Sai fora, não quero mais saber e vou embora. Mas se eu estou aqui insistindo e querendo construir essa conversa, é porque importa para ambos. Tem coisas importantes aqui. Só que quando a gente começa a ter uma divergência em alguma coisa, esse pensamento dessa herança romana, jurídica, é muito rápido a gente entrar num lugar de quem está certo e quem está errado. Quem que é o vilão, quem que é o mocinho, quem que é isso, quem que é aquilo, né? Essa distinção. E se a gente entra nesse certo e errado, só um ganha. Como que eu encontro outro?
se tem um tá certo e outro tá errado. Acho que o único jeito é se um convence o outro, daí a gente fica os dois do mesmo lado. Mas será que sempre é uma questão só de convencimento, né? No sentido de eu obrigar o outro a acreditar no que eu quero? E daí trazendo uma outra citação, espero que vocês não fiquem de saco cheio das minhas citações aqui hoje, mas uma do Rumi, que eu gosto muito, um pensador do século XII. Ele fala: para além das ideias de certo e errado, existe um campo. Eu me encontrarei com você lá. Para além das ideias de certo e errado, existe um campo. Eu me encontrarei com você lá. Então, acho que tem um convite do como a gente consegue se despir um pouco desse pensamento que só separa, que distingue entre certo e errado, e a gente começa tentar adentrar esse campo que o Rumi fala aqui, onde a gente começa a conseguir se encontrar. E daí a pergunta é, como que a gente supera essa separação? Que é tão evidente. E assim, gente, eu não estou falando de uma separação abstrata, né? É isso, estamos vivendo conflitos internacionais graves, conflitos nacionais. E quantas pessoas tiveram conflitos nas suas famílias que não conseguem conversar mais com uns, conversar com outros. Então, assim, são conflitos que estão presentes no nosso cotidiano mesmo, né? Como que a gente supera essa separação? Daí uma imagem que eu queria trazer para poder dar espaço é esses dias passou um temporal terrível aqui no interior, acho que passou por São Paulo também, passou em vários lugares por aqui. E aqui, perto de Pardim, Botucatu, que é onde eu tô, foi muito feio também. E o que que aconteceu? Em Botucatu, caiu torre, aconteceu um monte de coisa, e muita gente ficou sem sinal de celular. Eu, na cidade, não tinha celular, sinal no celular. E daí o que acontece? Se tá sem sinal no celular, eu posso ligar para a pessoa, eu posso gritar o mais alto possível para ela, que ela não vai ouvir nada, vocês concordam? Não vai chegar a mensagem do outro lado. Então, se a gente pega essa imagem de uma pessoa aqui com o celular, outra pessoa aqui com outro celular e a torre no meio, que faz a conexão entre essas duas pessoas, se essa conexão não está estabelecida, eu posso gritar o mais alto possível, que não chega a nada. E quantas vezes, e daí eu queria, né, a coisa da barra de ouro, às vezes a gente está com aquela coisa super importante para a gente, aquela coisa mais preciosa do mundo. E daí eu chego pro outro, assim, com a melhor das intenções, porque eu vejo que o outro tá num momento difícil, eu falo, nossa, isso daqui vai ajudar muito ele. E daí eu pego, ó, olha só, e jogo pro outro. E se a gente não tá conectado, o outro nem tá olhando, o que que vai acontecer com essa barra de ouro maravilhosa que eu tô jogando pro outro? Vai bater na testa, né? E dói, e dói. Então aquilo que eu tinha de tão precioso, eu vou compartilhar com o outro e machuca o outro. Por quê? Porque a gente nem tava na mesma página ainda. Tem uma imagem muito boa também, que é aqueles elevadores, né? Que toda vez que você chega no elevador tem aquela placa, verifica se o mesmo está no andar antes de entrar, não tem essa placa? Se tem essa placa é porque alguém deve ter caído no vão, né? Senão não teriam colocado. Provavelmente aconteceu. E acho que a gente devia andar com essa placa no pescoço, nos nossos diálogos, no nosso dia a dia, porque quantas vezes a gente está entrando numa conversa super importante e a gente não tá no mesmo andar. E daí eu vou lá trazer aquela coisa super importante, puta, e cai no vão. E quão frustrante é. E não é simples, né? É dolorido essa queda, né? É dolorida. Então, acho que tem uma coisa de do como a gente consegue criar essa conexão. E para criar essa conexão, para trazer ela à tona, talvez tenha alguns caminhos que nos ajudem mais do que esse pensamento intelectual, ficar focado só no conteúdo, né? De quem está certo e quem está errado. E para falar sobre isso, eu queria trazer um exemplo, mas antes disso, eu queria só falar uma coisa que a verdade, mesmo quando a gente está conectado, quando a gente vai trazer aquela coisa muito importante para a gente, uma coisa que é, sabe, uma verdade difícil da gente lidar, a gente tem que
chega nesse momento na conversa aí que a gente precisa trazer uma coisa que não vai, que eu sei que não vai ser fácil da gente olhar junto, mas que a gente precisa olhar para a relação poder crescer, amadurecer. A verdade gera incômodo, necessariamente, eu acho. Na minha experiência, pelo menos, sempre é difícil, sempre incomoda um pouco. E incômodo, se a gente olha para essa palavra, talvez seja essa incapacidade, esse né, de negação, de ficar no mesmo cômodo e a gente ter que se mover para outro cômodo. Quando essa verdade vem à tona, eu não tenho mais como ficar nesse cômodo, eu tenho que me mover para outro cômodo. E por isso que esse que é o incômodo, talvez, né? Porque quando a gente traz a verdade à tona para a gente lidar na nossa relação, ela ela nos convida, e às vezes até é um convite enfático, né, forte, para a gente estar em movimento, para a gente se movimentar. A gente não consegue mais ficar no mesmo lugar. E como o diálogo, eu falei como algo orgânico, esse elemento, né, a verdade, né, isso que é tão importante para a gente é vivo também. E quando a gente traz à tona, e o que é vivo, o que está parado? O que morreu, né? Ou uma rocha. Né? Todo o resto que está vivo está em movimento. É movimento, é transformação. E a verdade tem esse caráter também, e nos põe em movimento, e nos puxa para lá e para cá. E daí, para olhar para uma imagem, um exemplo dessa, de uma possibilidade de a gente se conectar, eu quero trazer uma história que eu ouvi com uma pessoa que eu aprendi muito de comunicação não violenta há muitos anos, que é o Dominic Barter. E uma vez ele foi convidado para. E é uma história bem, assim, extremo, né? É extremo do extremo, mas que às vezes é bom até para a gente ver, né, a possibilidade. E ele foi convidado uma vez para mediar tinha um rebelde numa região e estava prestes a voltar a ter guerra nessa região, porque esse rebelde não estava na negociação entre esse rebelde que era líder e o governo autoritário, tal, tal, tal. Eles não estavam conseguindo se entender. E esse rebelde já estava há uns anos já num processo, num pacto de paz, né, que fala. Que já estavam uns anos nesse pacto, ele falou, não, vou romper com esse pacto agora porque chega, tá? Vocês não estão cedendo nada, tal, 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 então eu vou voltar a guerrear. E daí mandaram o Dominique lá para mediar o conflito. E daí era aquelas coisas de filme, sabe? Sai um cara do meio de um arbusto e aponta, vai para lá, agora sai do carro, agora daí sai outro cara de um buraco e aponta, vai para lá. Tem que ele vai andando no meio de um deserto e chega lá na tenda onde que estava o cara e passa uns dias lá conversando com ele. E tudo o que ele buscou, em vez de tentar convencer ele, não, puxa, voltar a fazer guerra é uma coisa tão ruim, por que que vocês não ficam tranquilo aí? Falar isso não ia adiantar nada, porque todo mundo já estava falando isso. Em vez de tentar convencer ele, o que que ele fez? Ele fez uma escuta profunda, sempre ouvindo tudo que ele falava, ele escutava, escutava, escutava. E daí um exemplo específico que eu lembro que ele contou foi que esse rebelde, ele era, imagina só, gente, ele era um, assim, perseguido por várias instituições e assim por diante. Qualquer coisa era um risco de vida gigantesco, né? Para matarem ele, eram dois palitos. E daí ele pegou e vazou informações super sigilosas dele. E ele não sabia quem tinha vazado. Ele só sabia que tinha sido alguém muito próximo dele. Então o que que ele fez? Pegou todo mundo, colocou num container, acendeu fogo em volta e matou todo mundo. Então, um ato assim drástico, né, de muita violência. E daí eu pergunto para vocês, se a gente olha para esse lugar da intenção, daquilo que a gente valoriza, o que que era importante para ele? E é uma coisa que é importante para a gente também. O que que era importante para ele ter chego nesse ato extremo, maluco? Quando vaza uma informação e daí ele acaba matando as pessoas mais próximas dele, talvez os amigos dele. O que que era muito importante para ele ali que foi traído? Desculpa, Tcheliane, não consegui te ouvir. Você falou? Acho que tá fechado o teu microfone. Fidelidade. Fidelidade, confiança, Confiança. confiança, fidelidade. Faz sentido?
mesmo num extremo tão louco que assim, que é muito fácil a gente desumanizar uma pessoa dessa, né? Falar, "Ah, é um monstro, né? Não é um humano, uma pessoa que faz isso." A gente consegue perceber um valor que eu acho que todo mundo aqui diria que é um valor para si também. Fidelidade e confiança, amizade, são princípios tão básicos, assim, tão essenciais, que mesmo quem está fazendo coisas que a gente discorda completamente, de alguma forma compartilha com a gente. Só que justamente por ele talvez não estar claro que era isso que ele precisava, normalmente quando a gente não tem consciência disso que a gente está precisando, puxa, para mim, fidelidade é uma coisa muito importante. Tomar consciência disso no meio do conflito. Normalmente a gente não toma consciência disso, eu só falo, algum desgraçado aqui tem que morrer, né? E daí, quando eu não estou me conectado com essas minhas necessidades, o que que acontece? A minha tendência é agir de uma forma alienada. E essa forma alienada é uma forma violenta. E daí, depois de uns dias lá que o Dominique ficou com ele e tal, ele virou uma hora pro Dominique e falou: Nossa, eu preciso te falar uma coisa. Eu nunca achei que alguém que não tivesse vivido tudo que eu vivi, imagina, pro cara chegar onde ele chegou, fazendo tudo que ele fez, imagina tudo que ele viveu, né? Quantas pessoas não mandou matar, etc, etc. Eu nunca achei que ninguém que não tivesse vivido tudo que eu vivi pudesse me entender. E ele se sentiu profundamente compreendido num nível que ele topou continuar com as negociações e continuar com o pacto de paz e abriu uma outra porta para outros diálogos e assim por diante. Não é um conto de fadas, né? Assim como a vida não é, mas eu acho que traz um campo de que talvez tenham outras formas de a gente se conectar, né? E, e justamente essa conexão como um lugar onde a gente pode onde a gente pode encontrar um caminho que não seja o da violência, porque normalmente quando alguém faz algo que a gente discorda drasticamente, não, normalmente o que que a gente fala para os nossos filhos, para todo mundo, né, para as crianças e tal? Olha, não bate no amiguinho, não é legal, né? Não, machucar não é legal, não. A gente nunca, bom, não vou falar nunca nada, né? Mas enfim, acho que a tendência em geral é a gente educar falando que a violência não é uma coisa legal, né? Acho que é isso que a gente costuma normalmente passar adiante quanto cultura. Mas quando alguém comete um erro, o que que a gente fala? Ele precisa ser punido. E quanto pior a punição, melhor, porque daí ele vai se arrepender e não vai querer fazer de novo, né? Então tem um jogo aí nessa questão da violência que, assim, ela é negada até o momento que me interessa, né? E principalmente quem está no poder pode interessar muito, né? E E daí, uma vez, isso me lembra o Gandhi, uma vez perguntaram para ele por que que ele era um pacifista. E ele falou, mas eu não sou um pacifista. Não, eu sou a favor da luta. E daí, os cara, eu sou a favor da luta, mas eu luto para transformação e não para punir o meu adversário. E porque eu luto para transformar, a minha arma é a não violência. Porque se eu puno com a violência, e isso eu estou falando num nível mais macro, mas isso pode ser no nosso diálogo, né, gente? Às vezes eu dou umas enfatizadas, dou umas batidas ali para a pessoa ficar esperta, ficar mais pianinho ali na nossa conversa, né? Mas se eu estou fazendo com base na força, em colocando o que é importante para mim, se o outro parar de se comportar desse jeito, é porque provavelmente ele está parando por medo de que numa próxima, se ele fizer de novo isso, ele vai ser punido de novo. E se a gente está criando uma sociedade, isso com as crianças, com nós, com os nossos pares, em todos os níveis, onde a gente deixa de fazer o que a gente faz por medo, que qualidade é essa de caminho que a gente está construindo também, né? E, e não de um lugar de compreensão, né? E de reformulação, e de tomada de consciência, né?
que pode ser esse caminho também. Lógico que tem situações que são mais desafiadoras, mas acho que é possível. E nesse sentido, tem uma outra citação que eu queria trazer para vocês, que é do Hermann Hesse. Hermann Hesse é um romancista, para quem não conhece, maravilhoso. Eu gosto, pelo menos, né? Eu gosto de cada um, mas... E daí é um trecho do Lobo da Steppe, e ele fala assim: nada lhe posso dizer que já não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens além daquele que há em sua própria alma. Nada lhe posso lhe dar, nada lhe posso dar, a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo. E nesse sentido, com essa frase aqui, onde eu posso tornar visível o seu próprio mundo, e talvez o outro pode me ajudar a tornar o meu próprio mundo visível também, a gente pode entrar num diálogo onde não um tenta pôr os contornos, empurrar para lá e para cá o outro até ele ficar na forma que me é mais confortável, mas numa abertura mútua onde um pode ajudar o outro a adentrar mais no que está acontecendo em mim. Porque às vezes a emoção me toma de um jeito que eu nem consigo tomar consciência do por que que eu estou reagindo desse jeito. Fica irracional, né? Eu posso mandar, a Veri colocou aqui, eu posso mandar no grupo também. Depois vocês pedem, se eu mandar uma e esquecer a outra, vocês pedem lá, mas eu mando no grupo. E, e daí abre uma porta para um lugar de muita potência. Esse lugar onde a gente pode se ampliar e aprender tanto um com o outro, assim. E como eu estava falando, às vezes quando eu estou numa situação difícil, uma conversa difícil, a emoção pode me tomar de uma determinada forma que eu começo a reagir de uma forma que eu depois, olhando em retrospecto, quantas vezes, não sei vocês, mas eu já me vi várias vezes na situação. Passam uns dias e eu falo, ai, nossa, fiz besteira ali naquele dia, né? Mandei mal. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria falado diferente, né? E então, se a gente está atento nesse diálogo, nessas várias camadas, não só do conteúdo, a gente pode se perceber no meio do caminho, opa, eu tô com muita raiva aqui. O que que é isso que tá me dando raiva? Em vez de eu já colocar a culpa no outro e começar a atacar o outro, eu posso conseguir começar a trabalhar isso em mim, para daí e o trabalhar e trazer consciência para o outro que ele está ali, que eu estou aqui e a gente pode ir se ajudando. Enfim, e é isso que eu venho fazendo nesses últimos 10, 12 anos aí que eu trabalho com grupos, né? E é incrível os lugares onde a gente pode chegar. E daí, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é o seguinte, só ver se eu não pulei nada que eu acho muito importante aqui nas minhas anotações. Eu queria perguntar o que que é mais importante para você? E daí quem quiser abrir o microfone pode abrir. E assim, uma palavra cada um, assim, né? Uma palavra, assim, o que que é muito importante para mim na minha vida, assim? Uma palavra. Pode escrever no chat ou pode ir falando no microfone. No microfone até facilita, assim, um de cada vez, que daí eu vou escrever aqui. Uma palavra cada um. O que que é muito importante para você? Respeito. Que mais? Podemos falar, assim, liberdade. Vamos lá, pessoal. Sinceridade, conexão, segurança, respeito de novo, saúde, liberdade de novo, amizade, veracidade, bela palavra,
espiritualidade, ser fiel aos meus princípios. Teve mais algum que eu perdi? Acho que é isso, né? Tá ótimo. E se a gente continuasse aqui, a gente enchia a parede inteira com essas palavras, né? Uma que não veio, né? Mas que, parcerias que promovam conexão, liberdade e transformação coletiva. Muito maravilhoso. Eu vou colocar parcerias, mas, enfim, o que a Lívia colocou aqui vai além. Porque o pessoal falou conexão, liberdade, transformação. Acho que eu vou colocar aqui, ninguém falou também. Maravilha. Fraternidade, humildade. Boa. Vou compartilhar com vocês essa tela, só para a gente olhar ela junto. Segundo. Vocês estão vendo, né? Sim? Boa, obrigado. Então, enfim, coloquei ela aqui, né? E a gente, como foi vindo algumas outras palavras aí no fim e tal, e a gente poderia continuar colocando e ia aparecer mais, com certeza. Mas sabe o que é muito interessante, gente? Assim como a gente falou lá desse rebelde, né, que fidelidade era algo importante para ele, eu faço essa pergunta há mais de 10 anos nos trabalhos que eu faço. Eu já fiz essa pergunta para empresários em São Paulo, para grupos de agroecologia no interior de São Paulo, ali no meio do mato, lá para grupo quilombola, lá na Amazônia, ribeirinhos e tal. Enfim, todos para pós-graduandos de universidade. Fiz semana passada essa pergunta para um grupo de pós-graduação. E sabe o que que é incrível? Que as palavras que surgem são sempre essas. Lógico, às vezes surge um sinônimo, em vez de enfim, sinônimos. Em vez de sinceridade e transparência, por exemplo. Que, lógico, elas traem qualidades um pouquinho diferentes, mas que estão apontando para uma mesma direção. Então, é forte pensar isso. Por que que a gente está com tantos conflitos no mundo, sendo que a gente compartilha coisas que são tão importantes, as coisas mais importantes para a gente, né? E isso, o Marshall Rosenberg, que foi quem desenvolveu a comunicação não violenta, chama isso das necessidades universais, que são necessidades que todos nós temos, independente de cultura, independente de lugar no mundo que a gente vive, de classe econômica. Lógico, talvez um fale uma coisa, venha mais forte primeiro. Uma palavra que não vem, mas que muitas vezes vem, é família. E agora falando, com certeza muitas pessoas colocariam. Dependendo do contexto, é a primeira que vem. Dependendo do contexto, é liberdade a primeira que vem. Depende também do contexto que a gente está vivendo. Se a gente está vivendo num lugar mais autoritário, talvez liberdade venha primeiro mesmo, porque a gente está sentindo falta. Em outros contextos, outra coisa. Vou fechar a tela aqui. É, acabou, né? De compartilhar, eu tô vendo, tá todo mundo se vendo de novo, né? Boa, obrigado. E, e daí, pessoal, com isso, queria trazer mais três coisas assim, para meio que fazer um fechamento, depois a gente abre para perguntas, que é o seguinte, em vez da gente colocar atenção só nos conteúdos da conversa, a gente pode colocar nossa atenção no que, enfim, nesse universo de comunicação não violenta e tal, poderia ser chamado de uma escuta empática. E empatia, na etimologia da palavra, em é dentro e patos deixa eu ver minha letra aqui. Emoção, paixão, sofrimento.
Então, se a gente fosse pegar o cerne, né, da origem dessa palavra, a gente poderia falar que é entrar no sentimento. Então, uma escuta empática é a gente não ficar só nesse lugar dos conteúdos daquilo que a gente está conversando, mas a gente também trazer consciência para os sentimentos e até verbalmente numa conversa, né? Você imagina que você está com raiva agora, né? Quando você está falando desse jeito e tal. E às vezes parece simples demais, gente, mas só de trazer para a palavra, isso às vezes já muda o lugar da onde tudo está acontecendo. E tem uma coisa, sabe aquela imagem de onde tem fumaça, tem fogo? Sabe esse dito? Onde tem fumaça, tem fogo, né? Se a gente pensa nos sentimentos como essa fumaça, elas estão sempre apontando para o fogo. E normalmente, quando eu falo eu tô com raiva, o que que eu falo? Eu tô com raiva do quê? Com raiva de você, né? Que tá me enchendo aqui. Só que esse é uma cilada também. Porque se eu falo que eu tô com raiva de você, que você tá me deixando com raiva, o que eu tô falando? Que você tem um controle emocional e que você tá me manipulando e que meus sentimentos dependem de você. Ou seja, a gente tem uma relação de dependência emocional. Quando, na verdade, se a gente olhar mais fundo, da onde vem essa minha raiva, por exemplo? E talvez seja do porquê, para mim, é uma palavra que não veio, mas que eu tenho certeza que é importante para tanta gente aqui. Justiça. Eu estou com muita raiva porque isso, para mim, é muito injusto, o que eu vejo que está acontecendo. Para mim, assim, a importância, eu estou sentindo muita falta de justiça nessa situação. E eu estou com raiva. Então não é o outro que está fazendo eu estar com raiva, mas é a falta disso que é tão importante para mim. Que podia ser fraternidade, que podia ser amizade, que podia ser transformação, que podia ser saúde, que podia ser respeito, que podia ser liberdade. Então isso também dá um empoderamento de eu saber que de que eu não estou dando controle de como eu me sinto para o outro, mas que eu posso assumir também. Mas lógico que as minhas ações, eu não sou responsável pelo sentimento do outro nesse sentido, mas eu sou responsável pelas minhas ações. E as minhas ações impactam o outro. E daí sim, posso estar fazendo algo que está gerando uma situação que as pessoas julguem como injusta. E daí, para a pessoa, a necessidade dela de justiça não vai estar sendo atendida e ela vai ficar com muita raiva. E daí sim, a gente está o tempo todo em relação. Mas não é uma ligação direta, né? Você é o problema. Não. E isso para mim é importante. Então, como a gente lida com isso aqui? Essa não é você também, é essa ação. É distinguir também a ação e do quem faz a ação da ação, enfim. E conversas que a gente pode alongar. Mas o que eu queria trazer também, então, é essa em lugar empático como um caminho para a gente poder começar a acessar um outro jeito de dialogar e de a gente acessar isso que está vivo. E é esse lugar de acessar do que está vivo, de sentimento, de vontades, de intenções no outro, eu acho que pode ser uma das coisas mais valiosas que a gente pode fazer, no sentido de que é um fundo, é uma investigação de como a vida está se comportando no outro nesse momento. E isso, penso que talvez seja uma das coisas mais importantes. E como um instrumento musical, hoje eu tô com um piano aqui atrás. É como se nessa fala eu estivesse mostrando todas as teclas, qual tecla é de qual nota, ouvindo alguns sons e tal, tal, tal. E para a gente começar a tocar piano, daí agora precisa sentar no piano e começar a praticar, né? Então acho que essa conversa aqui para mim é muito mais um começo, uma primeira pincelada desse universo todo, para abrir um espaço para a gente poder praticar junto, que essa é a minha vontade. Que hoje eu acho que não vai ser pelo tempo e tudo mais, acho que não é a intenção, mas porque é isso, é praticando que a gente, que nem o instrumento musical mesmo, né? É praticando que a gente adquire essa maestria, né? O Beto colocou aí, né? Vai ter o curso, né? Dia 23, 30 de outubro, 6 e 13 de novembro online, que vai ser um lugar que é isso, né? Para a gente poder praticar, para a gente poder pôr isso tudo mão na massa, né? De poder experimentar. Como que a gente pode ouvir dessas outras formas, dialogar dessas outras formas, né? E para fechar minha fala, eu quero abrir para perguntas, para a gente conversar um pouco também, nessa última meia hora. Eu queria trazer uma fala que para mim tem a ver com essa preciosidade desse que é diálogo,
Obrigado, Yane. Fica tranquila. Tchau, tchau. Eu quero trazer uma fala do Boyce, que é um artista que eu gosto bastante, contemporâneo. E ele fala o seguinte: é, ele vai falar que ele falando sobre o como que a gente sobre essa atualidade, né? Ele navegava num lugar assim de desenvolvimento espiritual também, né? Ele era mais conectado com a antroposofia e tudo mais. E daí falando sobre esse desenvolvimento espiritual nesse momento atual da humanidade, porque ao longo da história da humanidade sempre tem esses centros de iniciação, né? Esses lugares onde as pessoas vão, são convidadas, né? Ou invocadas, sei lá, para irem lá se desenvolver espiritualmente, né? E o Joseph Beuys, ele fala o seguinte, que na atualidade o centro, o lugar de iniciação espiritual não é mais lá no caso da antroposofia, ele fala no Goetheano, né, que é o centro da antroposofia no mundo. Não é lá que é o lugar para a gente se iniciar espiritualmente. O lugar para a gente se iniciar, para a gente se desenvolver enquanto seres humanos, e ele é meio escrachado às vezes, ele fala, é na estação de trem, que poderia ser nossa rodoviária, né, porque a gente não tem muito trem aqui no Brasil, né? E o que que ele está querendo dizer com isso, né? De que esse lugar tão rico onde a gente pode se desenvolver é no encontro, é no dia a dia, no encontro com o outro. Não mais num lugar recluso, fora da sociedade, mas juntos nas relações entre nós, né, seres humanos. Talvez esse seja um dos grandes desafios, né, que a gente tem aí para trilhar e talvez um caminho de desenvolvimento nesse sentido. Então, enfim, essas minhas considerações gerais e abro para perguntas, quem quiser trazer, enfim, super. E daí, se quiser trazer por voz mesmo, não escrito no chat, acho que é até melhor para a gente conversar, ficar mais dinâmico. Então, enfim, é isso. Obrigado pelo longo tempo de escuta, né, atento, e tá aberto para quem quiser trazer. E não só pergunta, mas até um comentário, né, alguma coisa que pegou, que mexeu, enfim, tá super aberto para quem quiser. Algo que não ficou claro, enfim. Giovana? Ah, não, acho que ele abriu sem querer o microfone. Alguém gostaria? Eu, Oi. Ah, ah, uma das duas. Vai lá, Veri, vai lá. Depois a Nádia vai. Oi, boa noite. Boa noite. Nossa, muito obrigada. Foi muito interessante tudo isso que você trouxe. E aí, agora que você falou, dá alguma dúvida, porque hoje em específico eu faço acompanhamento com gestantes e hoje eu estava acompanhando uma que me trouxe essa questão da relação e da fala com o companheiro. E que ela estando grávida, assim, muita coisa vai mudar daqui para frente. E ela falou, meu, eu tenho muita coisa para falar, mas ele não me escuta e eu vou chorar e eu não quero que ele me veja chorando. Eu falei assim, talvez se você der uma prévia do tipo, cara, eu preciso conversar, mas eu vou chorar e tudo bem e tal. Mas eu fiquei com essa dúvida, assim, de e se essa conversa realmente não for acontecer, se o fato de, meu, manda um áudio, então, porque daí ele vai escutar em algum momento, ou então escreve, ou então se nada disso for acontecer, você escreve para você mesmo ou fala para uma árvore, sei lá, solta isso de dentro de você. Uhum. Mas eu fiquei em dúvida, assim, eu fiquei com vontade de trazer para você essa questão. Do como. A questão então seria o como trazer numa situação dessa, assim, como É, lidar. num relacionamento em que o outro, pelo que eu estou entendendo, não está muito afim da escuta, ou se for ter essa conversa, vai para um outro lugar, né? Vai virar uma discussão, vai virar uma. Aham, aham. Porque, pelo que ela falou, é uma pessoa dessas que você disse, ah, fica quieto, fica quieto, fica quieto, até um belo dia que explode. Então, pô, vai chegar um, né, um novo ser aí nessa família. Ela falou assim: a gente precisa resolver isso antes que nasça.
Aham. E, tipo, são anos e anos, então eu falei, meu, né, isso aí precisa sair daí de dentro de algum jeito, porque aí começa a influenciar um monte de coisa interna nela ali, né? Super, super. Ah, obrigado, Vitor, por trazer. Acho que, nossa, daria para ficar, fazer uma outra live só sobre essa situação, né? Porque, assim, é isso, assim, é muito rico, né? Quando a gente começa a dialogar, e essa é a que eu mais gosto, na verdade, a gente praticar e fazer. E é isso, não tem resposta pronta, né? Acho que você já imagina que é sobre isso também, não tem é só fazer isso que vai dar certo. Mas acho que tem algumas coisas. E tudo depende também dos acordos que a gente cria, né, em cada relação. Então, se dá certo eu mandar um áudio, a gente está combinado, dá certo, cara, porque daí eu vou ouvir calma, você vai mandar calma, e a gente depois conversa sobre o que cada um ouviu, pode ser. Mas eu acho que se já está num lugar difícil de trazer, provavelmente vai acontecer aquele negócio que não estamos com a conexão, entendeu? A antena já caiu. E daí eu estou trazendo aquilo que é tão importante para mim, que a gente precisa tanto resolver, e daí cada vez que eu insisto mais, mais a pessoa vai ficando resistente. E quanto mais resistente, mais eu coloco aquele rótulo de, nossa, essa pessoa é impossível, essa pessoa é muito chata, essa pessoa é terrível, não sei o que lá. E quanto mais eu coloco esses rótulos, mais distante eu vou ficando da pessoa também. Então é muito desafiador mesmo. Então, assim, talvez, e é um desafio enorme, mas assim, o que que ele tá tão desafiador para ele, que ele não tá conseguindo ouvir, que ele tá tão reativo, ela tentar escutar o que que é isso que tá acontecendo nele, para daí ele se sentindo escutado, também isso vai abrindo espaço para ele poder escutar, sabe? Só que para ela poder escutar, ela precisa estar nutrida de escuta também. Então ela tá tendo esse teu acompanhamento seu, por exemplo, poder desabafar com você, acho que é uma coisa super importante. Então, poder receber, ou outra pessoa que me escute, ou eu me escutar, fazer uma autoempatia. Então, eu tô com raiva, não é porque ele não quer conversar. Tô com raiva por quê? Porque para mim é muito importante clareza. E a gente precisa trazer clareza com relação essa situação entre eu e ele, para a gente criar acordos que sejam saudáveis. Saudável é outra coisa importante para a gente, sabe? Que traga potência para nossa relação, para que o nosso filho nasça bem nessa família, né? Então, acho que tem, se ela entender isso e também desidentificar que ele é o problema, e eu não estou falando que ele está facilitando a vida, não é sobre isso, né? Mas ela também perceber o que está pegando nela, isso ajuda ela também a conseguir verbalizar de uma forma mais clara do que ela é importante para ela e por que é tão importante para ela poder conversar. Então, autoempatia é uma coisa super importante. Os três primeiros socorros, né? Fazer autoempatia, às vezes falar um basta aqui, não, não tô sem condições nenhuma de conversar agora. Olha, eu preciso me afastar, e dar esse basta assim só para protetivo assim, e o outro é ficar sozinho mesmo, para eu poder me recuperar para daí ir com qualidade para a conversa, né? Mas enfim, eu super topo a gente conversar para além daqui, eu e você, porque acho que porque não é uma técnica. Isso acho que depois desses anos todos fazendo isso daqui, não é uma questão de técnica. Se você perguntar o sentimento, a necessidade, que nem tem no livro e tal, da comunicação violenta, não funciona tão bem. É uma capacidade que a gente precisa começar a desenvolver, sabe? É algo que precisa, como se fosse um novo órgão em nós que precisa se desenvolver para a gente poder estar mais consciente e presente. Por isso que eu acredito tanto que é que nem aprender um instrumento musical, a gente precisa se encontrar com uma frequência e praticando para isso entrando na gente mesmo, sabe? Então, enfim, super top a gente conversar mais além daqui, porque aqui é muito curtinho para uma coisa importante assim. Obrigado. Nádia. Olha que interessante, é um tema muito parecido com a Veridiana, porque eu sou terapeuta e eu acompanho principalmente mulheres adultas em saúde mental. E o que mais aparece geralmente é a dificuldade nos diálogos, principalmente dentro das relações, de como conseguir dialogar e dar limite, né, no sentido a minha necessidade é essa e eu preciso dar limite para o outro. Sendo Sim. que muitas vezes esse outro não está aberto ao diálogo, muitas vezes, né, do que eu percebo, é porque as relações, e no caso aí, né, os masculinos nas relações, não conseguem ter uma apropriação dos próprios sentimentos e necessidades, e aí o diálogo fica silenciado. E aí, quando esse diálogo fica silenciado, geralmente, né, a mulher, o feminino, tende a ser mais empática, ao compreender o outro. Só que nessa compreensão acaba se desrespeitando muito. Uhum. E aí gera muito sofrimento, né? Porque aí é sempre estar muito compreensiva com o processo do outro. Ah, o outro não sabe, ah, o outro não dialoga.
E aí vai abrindo cada vez mais brechas também para um diálogo desrespeitoso e que não tem escuta. E Super. aí a pergunta é como que a gente pode pensar, né, que é importante dar esses limites para não se desrespeitar, mas o quanto que isso acaba acontecendo porque o diálogo e o campo não tem um campo de diálogo por uma falta de exercício, eu percebo, né? Uhum, uhum, De treino, inclusive, né? E aí tende sempre as mulheres ficarem cada vez mais cedendo a esses espaços e cedendo de si, né? E cada vez mais esgarçando seus limites por uhum. conta disso. Então é muito parecido com a questão da Veridiana. Inclusive, se vocês conversarem, eu quero estar junto para a gente poder Pronto, já tem um trocar. encontro. Quem quiser participar do próximo encontro, já tem um encontro que vai acontecer, pessoal. É só Temático, só brincadeira. manifestar ali. Manda mensagem para mim que eu faço a lista. Tá bom. É, e super, sim. Eu acho que esse é um super padrão, né? Acontece muito, né? Eu acho que é duro mesmo, assim, né? O quanto tem uma brutalização, inclusive, no crescimento dos homens, né, em geral, enquanto predominância cultural, que faz essa dificuldade tão grande de acessar os próprios sentimentos e tudo mais. É um trabalho de construção muito grande, né? Parece fraqueza, né? Olhar para os próprios sentimentos, né? Eu lembro que, só um mini parênteses, o Marshall uma vez estava dando um curso e ele começou a falar uma coisa e se emocionou, caiu umas lágrimas dele. E daí nisso um cara que tava olhando, né, mais ou menos da idade dele, tava fez assim, né, se fechou, virou a cara pro lado. Deu uma falou, imagino que você tá meio se perguntando, né, meio satisfeito, frustrado de estar aqui com um homem chorando aqui na frente de todo mundo, porque você queria alguém sério aqui para poder estar apresentando, né, você queria uma seriedade aqui, né. E o cara falou, não, na verdade não é isso, não. É que minha mulher sempre reclama que eu não consigo chorar, e agora eu tô vendo você chorando, eu queria poder chorar também, eu queria conseguir chorar também. Então, assim, o quanto que tem lugares muito profundos dentro de cada um, assim, pra gente trabalhar, né? E daí, e também tem uma outra coisa que eu acho que é um fenômeno, que é isso, né, gente? Assim, esse trabalho que a gente está falando, descostume com a vulnerabilidade, né, super. O que a gente está falando aqui não é só um trabalho individual. É um trabalho individual, sim, porque se não tiver da pessoa consigo mesma, não acontece. É um trabalho interpessoal, é um trabalho, então, intrapessoal, é um trabalho interpessoal que a gente está fazendo, e é um trabalho sistêmico também, né? Não tem como dissociar uma coisa da outra. Se a gente estiver atuando só no nível intrapessoal e interpessoal, o próprio Marshall falou isso, né? E não estiver atuando no nível sistêmico, a gente está só contribuindo para que as coisas continuem, para a gente ficar mais mansos numa sociedade violenta, numa cultura violenta. Então, isso não está a favor da vida, né? E muito do que a gente está falando aqui é como que a gente sai num lugar de quem está certo, quem está errado, de brincar esse jogo de quem está certo, quem está errado, e entrar num jogo de como que a gente faz a vida um do outro melhor, de como a gente faz vidas melhores, né? Um mundo melhores, né? Entre nós. Então, nesse caso, e uma outra questão sistêmica, por isso que eu dei esse super parênteses, é que também tem uma estrutura familiar que é o quê? Cada um cuida do seu, né? Essa relação, eu coloco todas as minhas expectativas nesse meu parceiro, nessa minha parceira, e a gente tem que se resolver e cada um tem que atender todas as necessidades do outro para sempre e se suprirem, né? E muitas vezes, justamente quanto mais íntima a relação com os nossos familiares, com os nossos parceiros românticos e tudo mais difíceis são as questões, né? Assim, é onde pega mesmo, né? Porque daí a gente chega entre lugares muito profundos um com o outro. E daí, às vezes, eu tô com a pessoa ali e a gente tá já com esse conflito que está se alongando, às vezes, há anos, né? E daí, meu, tá muito difícil da gente dialogar sobre essa questão e tudo mais. Daí eu tô precisando muito ser escutado, ou escutada. E daí, 8 bilhões, né, de pessoas no planeta, quem é a pessoa que eu escolho para poder desabafar e pedir uma escuta? Para essa pessoa, que é a pessoa que está com a menor capacidade de escuta do mundo para me ouvir nesse momento, que é a pessoa que eu estou conflitando. Então, não tem um lugar é trágico, assim, né? Essa falta de uma rede onde a gente pode conseguir distribuir também essa responsabilidade de como a gente se cuida. E. O Cartacho só precisamos sair, né? Considera que seu discurso, o jeito como se desenvolveu, despertou uma possibilidade importante de comportamento evoluído. Obrigado. Obrigado, Cartacho. Obrigado por terem participado.
Então, enfim, eu acho que tem esse lugar. Uma coisa que eu diria é que faz muita diferença a gente ter uma rede de apoio para a gente poder estar praticando e se nutrindo de empatia, para a gente poder estar revigorado nessa nossa relação e conseguir escutar com empatia, para começar a criar um campo de um outro lugar de conversa. Porque se eu começo, se uma das pessoas, me dá muita esperança, gente. Se uma das pessoas começa a fazer escuta, independente da outra, começa a fazer essa escuta nesses outros níveis, não tem como a relação continuar no mesmo lugar. Ela começa a mudar de lugar, é que nem mudar o sol de lugar, sabe? Não vai, todos os planetas vão mudar junto de lugar, porque eles têm toda uma constelação, uma órbita que acontece. Se uma das pessoas muda a postura e começa a escutar de um outro jeito, e não entrar no mesmo jogo de quem está certo, quem está errado, começa a ter movimentos. Não estou falando que resolve de imediato, não é isso. Não estou falando que vai ser fácil, não é sobre isso. Mas então, também dá para a gente conversar mais, mas uma coisa que eu vejo que é muito importante é a gente ter esses outros lugares onde a gente pode se nutrir, para a gente poder estar inteiro, para começar a criar espaços de um diálogo de escuta maiores, para daí, a partir de um lugar de escuta, e não na obrigação, eu conseguir propor, olha, eu acho muito importante a gente começar a poder se ouvir desse lugar, a poder criar, claro, que você consiga se abrir para outras pessoas também, para dentro de mim, para a gente conseguir cuidar da nossa relação, enfim. Mas enfim, é isso. Eu precisaria ouvir mais e tudo mais, mas só para dar uma pontuada. Dulce. Eu adoro suas citações, todas, todas. Teve Oi, uma, você pegou uma por uma. eu peguei uma por uma, mas tem uma que eu quero muito voltar, porque eu acho que ela, assim, ela é tão central nessa conversa, que é para além das ideias de certo e errado, existe um campo, né? E eu encontro com você lá. Eu acho que esse campo, às vezes a gente se critica, né, muito, e julga, né, se faz um auto-julgamento, faz um julgamento do outro, porque eu não tenho escuta, não tenho capacidade de escuta, eu não tenho presença, mas às vezes a gente tem presença, às vezes a gente tem escuta, mas a gente não tem uma coisa anterior que foi o clique que me deu essa citação. A gente não tem a construção desse campo. A gente não aprendeu a construir um campo onde a gente não está disputando a razão, o certo ou o Uhum, errado, uhum, né? A gente não aprendeu a conversar em outras bases, eu acho. E aí a gente, né? Eu não escuto, escuta, mas está com essa base errada, né? Essa base se falou muito interessante, porque é cisão, não tem como. Não tem uhum, relação onde tem uhum, uma cisão. uhum. Alguém vai ter que ganhar isso aqui. Então não tem diálogo, né? Só tem convencimento. Eu achei muito, muito boa e fiquei pensando como seria construir esse campo, né? Qual é o aprendizado que a gente precisa ter para construir esse campo de diálogo? Porque eu acho que é aí que está o chão, né? Esse é o Exato. chão de tudo isso. Gostei muito, Paulo. Parabéns, adorei. Que bom, Dulce. Nossa, super potente tua fala. Eu acho super. É isso, eu acho que você pegou muito bem. E na verdade, é assim, do lugar onde a gente está acostumado, onde a gente foi criado, assim. E é isso, eu ouço, o que eu mais ouço quando tem um conflito, assim, não, olha, eu falo, né, não, eu posso ajudar, né, pô, me chama, né, que eu ajudo vocês conversarem, faço uma mediação, tal, tal. O que eu mais ouço é, não, mas você não tá entendendo, eu já tentei de tudo, eu já fiz tudo, eu usei todas as minhas energias para ouvir a pessoa e tal, não tem jeito, essa pessoa não tem jeito, é o que eu mais ouço. Mas é por isso, e é realmente, eu diria que desse lugar que a gente está acostumado, que esse lugar de dissociar bem que está certo, que está errado, esse lugar, esse modus operandi que a gente tem, é realmente impossível da gente conseguir criar uma relação de conexão e de profundidade e de amadurecimento e tal, tal, tal. É que a gente não faz só isso, né? A gente tem vários momentos das nossas relações que também a gente acaba tangenciando esses outros campos. Acho que a gente pisa nesse campo de vez em quando, mas a gente nem sabe exatamente como que a gente entrou e às vezes não sabe exatamente como voltar. Então, enfim, acho que tem um pouco sobre o lugar.
E quando você fala de como a gente constrói esse campo, para mim é exatamente sobre isso. E a única coisa que talvez não é um preciosismo, mas que é uma sutilidade que eu acho que é importante, que quando você fala constrói, eu acho que é construir, eu não estou negando o que você está falando, acho que é exatamente o que você falou, mas só trazendo mais uma camada para olhar para isso. Quando a gente pensa em constrói, eu penso em tijolos que a gente vai empilhando e que eu coloco numa certa ordenação que eu acho que vai ficar muito bom. E essa qualidade desse campo, como eu falei no começo, né, voltando para o começo do encontro, da respiração, desse pulso orgânico que eu vejo que tem nos diálogos, né, como um ser vivo mesmo, o diálogo, uma instância viva. Não é algo que a gente constrói, que a gente tem controle desse lugar, nesse sentido do material, né? É um âmbito do vivo, do orgânico, que talvez seja como que, mudando a palavra só para pegar essa sutileza e trazer ela para dentro também do que você falou, é como que a gente cultiva esse campo, como que eu rego, sabe? E é que nem a semente, eu posso pegar uma semente de maracujá e colocar ali e rezar todo dia para nascer uma macieira, mas não, vai nascer um maracujazeiro, entendeu? E assim por diante. Então tem uma sabedoria no próprio diálogo do que é isso que quer florescer, que às vezes não sou eu que vou obrigar a flor vir desse lado, daquele, do que lá, mas a planta vai. E o que eu posso fazer, talvez, é dar essas condições, né? Fazer esse cultivo para que esses diálogos possam amadurecer. E de forma prática, eu acho que é isso, é tendo um grupo de pessoas, e é algo que eu quero fazer há muitos anos. Eu fiz anos atrás, parei, eu tô bem, já conversei com a Nádia, a gente vai começar, quem quiser, é super bem-vindo. É fazer um grupo de prática mesmo. Porque se a gente não tiver num grupo praticando. Olha lá, a Joyce estava lá muitos anos atrás, né, Joyce? A Joyce é das antigas desse meu lugar aqui no Beiro Diálogo, de 10 anos para cá. E então, para a gente poder praticar, sabe? Porque nesse lugar seguro, onde a gente pode trazer nossas questões, para poder desenvolvendo. O Goethe fala que quando a gente observa bem observadamente um fenômeno no mundo, quando a gente entra mesmo, observa com profundidade um fenômeno, isso desenvolve em nós um novo órgão de percepção. É como se desenvolvesse um novo olho em nós, que a gente conseguisse um novo ouvido, a gente conseguisse perceber essa relação, todos os outros fenômenos, na verdade, porque imagina, é um novo órgão que capta todo mundo de um jeito diferente, que eu não captava até então. Para mim é sobre isso, é a gente cultivar esse campo, cultivar esse órgão em nós. A gente usa muitas metáforas de músculo, né? Mas parece uma coisa repetitiva, e dura e tal. Mas não, talvez seja esse lugar de desenvolver esse outro jeito da gente poder dialogar. E que tem coisas bem práticas. Então, por exemplo, isso que eu falei, né? Olhar para o sentimento, para a necessidade e tal, ir para esses lugares. Só que essas coisas bem práticas, assim, direto, tende a ficar um lugar meio duro. Então, por isso que eu acho importante esse lugar de prática. E esse curso que eu estou oferecendo junto com a Colaborar, né, com o Beto, que está aqui, acho que é um pontapé para a gente criar essas bases comuns aí dessa prática, para a gente poder entrar nessa, nesse grupo de estudo e poder praticar mesmo, poder fazer junto e tudo mais, e poder mergulhar. Porque é urgente, né, gente, assim, para a gente poder ter boas conversas, né, para a gente poder. Uma amiga argentina minha que trabalha com facilitação, ela falou uma vez e essa frase ficou para mim para sempre, assim, ela falou. Eu acredito que quando, né, eu não lembro exatamente como que ela contextualizou ali, mas ela falou, né, que tudo mudou para ela quando ela percebeu que conversas melhores fazem mundos melhores. E se a gente parar a pensar, praticamente tudo que acontece no mundo passou por uma conversa. Ou não passou por uma conversa, que faz ser trágico, ou passou por uma conversa que foi muito mal dialogada e que faz ser trágico também, né? Isso saiu também. Então, enfim. Então, acho que falta 5 minutos para o nosso tempo. E queria reforçar esse convite mesmo, né, de quem sentir vontade de estar nesse espaço de formação. Tem 3 valores lá, então também 3 valores no sentido, né, o mais barato, o intermediário, um pouco mais alto, dependendo da possibilidade de cada um. E, e se mesmo o mais baixo também não estiver dando, entre em contato comigo, que daí a gente conversa e tá tudo certo, porque eu acho que é isso, a gente precisa pôr no mundo, sabe? Precisa fazer acontecer mesmo esses espaços de cultivo dessas capacidades. E se tá dando liga aqui, é porque
quem quer que, eu tava muito isso para mim antes de entrar aqui, né? Quem quer que venha são as pessoas certas, né? Então, é muito bom estar aqui com vocês e, enfim, e me dá muita esperança a gente poder estar conversando de algo tão importante e que é tão prático. É algo que pode mudar nosso dia a dia a partir de hoje, sabe? A Lívia colocou aqui falar sobre os encontros. Então, Lívia, são 4 encontros. Eu não, eu coloquei os conteúdos no site. Se vocês quiserem lá, eu dar uma olhada no site depois. Mas só para, peraí, deixa eu abrir aqui. Eu coloquei aqui alguns conteúdos que vai abordar no encontro. Peraí que eu perdi vocês, voltei. Que é como a gente pode fazer esse lugar mais cooperativo, né? Que tem a ver com esse lugar de escuta, a habilidade de lidar com conflitos de forma construtiva. Então, a gente vai trabalhar também um pouco esse aspecto do como que o conflito, na verdade, pode ser uma fonte de aprendizado muito grande para ambos, sabe? E de aprofundamento da relação. Aquela coisa de quando traz a verdade é incômodo, mas depois que se a gente consegue, né, não se deixa espantar pelo incômodo, mas entra nesse campo que a gente cria, é muito potente e a gente pode chegar em lugares. É isso, para mim, quanto mais conflitos eu tive numa relação, mais profundo a gente foi na relação, né? Acho que para mim é isso, quando a gente lida de uma forma madura com esse, parece que renova, revigora a relação, né? Capacidade de dar e receber feedbacks claros e úteis, isso é um outro ponto super assim, porque às vezes vou dar um mini exemplo aqui, pensando no horário, mas assim, uma vez fizeram todo o processo de demissão de uma amiga minha e eu fazia consultoria para a organização, fizeram todo o processo e é isso, olha, então a gente, é isso, não está mais dando certo, então a gente vai precisar te mudar mesmo e tal, 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 tá bom. Você entendeu? Entendi. Ela foi embora. E aí, quando ela chegou na casa da amiga, falou: E aí, como é que foi a conversa? Foi ótimo, eles vão me mudar de setor e tá tudo certo. E eles tinham falado que ela ia sair da organização. Então ela não tinha entendido nada. Então, quando a gente pergunta, por exemplo, se você entendeu e a pessoa te fala, entendi, é a mesma coisa que me fala qualquer coisa, tá bom. Porque eu só consigo saber se a minha informação chegou se eu pergunto o que que você entendeu, por exemplo. Daí a pessoa fala, eu entendi isso, isso, isso. Daí a gente checa se a gente está com o entendimento alinhado. Então tem essas dicas, esses pulos do gato para a gente poder amadurecer junto como a gente dá feedback, por exemplo. Tem capacidade, estratégias consensuadas, né? Como que a gente cria estratégias em consenso, como que a gente consegue. Então, o fato de se a gente faz uma escuta e todo mundo se sente escutado, a gente quebra uma barreira de resistência, de reatividade entre um e outro, que faz a gente conseguir, de fato, estar conversando sobre o assunto que é importante. Porque muitas vezes, quando a gente vai tomar decisão, a gente está com um conflito entre a gente, eu começo a negar a tua sugestão, não porque eu não concordo com a sugestão, mas porque eu tô com raiva de alguma coisa que às vezes nem tem a ver com a discussão, entendeu? Então, também lidar com isso, de como a gente pode criar estratégias em consenso, né? Deliberar estratégias de consenso nas organizações. Clareza para distinguir responsabilidades nos diálogos. Então, essa coisa da responsabilidade que a gente tocou aqui superficialmente, mas que eu sou responsável pelos meus sentimentos, mas sou responsável pelas minhas ações e assim por diante. E como, o que que isso impacta e como que a gente pode olhar de um outro jeito para essa realidade a partir disso. Consciência dos padrões de dependência emocional, que tem a ver com isso também, diferença entre causas, estímulos e sentimentos, autonomia e saúde emocional, aplicação em 3 níveis, interpessoal, interpessoal e sistêmico. Então, enfim, só não te respondi muito bem, né, Lívia, mas assim, é, acho que os módulos eles vão se complementando e eu não tenho uma estrutura pré-estabelecida de que vai ser isso, isso, isso. Acho que depende. No primeiro encontro, ver onde a gente vai e ver que necessidades que o grupo está trazendo e daí eu gosto muito de trazer uma construção orgânica, assim, que cada encontro eu vou trazendo a partir daquilo que está forte para o grupo que a gente está trabalhando, né? Então, enfim, é um pouco por aí, assim. Mas a ideia seria passar muito por essas várias instâncias do como que a gente pode cuidar do diálogo, desde as observações, os sentimentos, as necessidades e o pedido também é uma parte super importante. Como que a gente cria estratégias e cria pedidos que sejam efetivos, assertivos também. Porque às vezes a forma como a gente elabora um pedido ou quer criar um acordo ou uma estratégia pode estar atrapalhando também, gerando um monte de conflitos. Um exemplinho, assim, bem. Já chegou a nossa hora, mas só para fechar, um exemplo que o Marshall dá que eu acho muito engraçado, que uma vez o homem
trabalhava, ficava fora de casa o tempo todo, né? Trabalhando e tal, isso nos anos 90, sei lá quando. E daí ela falou, né? "Ah, eu acho que você podia trabalhar menos, né? Vamos combinar isso, você trabalhar um pouco menos, porque você, né, você não sai do trabalho nunca." Ele veio umas semanas depois, nossa, tem uma notícia ótima, que me inscrevi num torneio de golfe e pronto, agora eu vou ficar menos no trabalho, vou ficar mais no golfe e tal. E tipo, puta, daí, né, não era isso que ela queria, né? Com certeza. O que ela tava querendo é, você pode ficar mais tempo em casa comigo, com os nossos filhos e tudo mais. Só que a forma como a gente elabora o pedido, pode parecer que foi má fé do cara, talvez não sabemos, né? Mas assim, faz muita diferença. E ajuda muito a evitar conflito e ajuda muito a gente construir relações salutares também. Ou como a gente... Então, enfim, dando uma super geralzona, mas tem várias coisas importantes. E é isso. Eu vou fechar aqui porque, enfim, para não estourar o tempo mais de ninguém. Obrigado pela participação de hoje. Estou muito feliz aí. Eu agradeço demais por todas as reflexões e sabedoria que você traz, por esses encontros que são pontos de transformações. Obrigado você, Gi. A Gi também tá das antigas, né? A Gi tá, né, desde essa época também, junto com a Joyce também. Gente, muito obrigado mesmo. E tô Parabéns, super... Paulo. Uma noite super agradável ouvir você e toda essa informação tão preciosa, muito especial. Que Muito legal, especial Paulo. mesmo. Muito bom te rever aqui também. Muito bom ver vocês. E outra coisa, as citações eu queria, aquela primeira que você fez foi a que eu mais gostei, viu? Tá bom. Do Vou fazer Rubem Alves, um né? post lá no Maravilhoso, grupo lá de citações. muito bom. Legal, pessoal. Obrigada. Obrigado mesmo. E estou super à disposição. E quem não puder participar no curso, mas ficou interessado também, me manda mensagem, vamos conversar e vamos descobrir formas de a gente poder pôr isso em movimento, porque precisa, é urgente, assim. Então, precisamos se ajudar e aprender junto, tá bom? Eu vou querer, sim, com certeza. Viu, no futuro, mas não vou poder agora, mas vamos conversar para acontecer isso, porque é maravilhoso. Legal. Vamos Obrigada, trocar. doutora. Sim. Obrigado, você. Boa noite para todos. Boa noite, Parabéns. pessoal. Obrigada. Obrigado. Boa noite.